Pivete, Mel Pires da Rádio FEC. Pivete, hoje foi o primeiro encontro oficial com a torcida, a primeira partida oficial do Operário no ano. Que balanço você faz do jogo de hoje, vitória na estreia do Paranaense? Boa tarde, Mel. Boa tarde a todos os presentes na sala. Eu queria, antes de fazer a análise da partida, dedicar essa vitória para a Júlia e para a Luísa, que me deram presentes aqui em nome de toda a torcida. A torcida do Operário deu para perceber que é muito participativa no jogo e apoia demais o time. Tenho certeza que é um obstáculo a mais para o adversário que vem jogar aqui. Então, agradecer muito a presença da torcida. Felizmente, conseguimos coroar a nossa estreia com uma vitória. Claro que temos muitos fatores a ajustar, mas é o primeiro jogo do ano, pouco tempo de preparação. Tenho certeza que nós e o elenco vamos ter muita humildade para perceber aquilo que a gente precisa ajustar. Mas é sempre mais fácil nós corrigirmos algo no futebol, na vida, em cima de vitórias, Então, é valorizar os 3 pontos. A gente sabe que nós enfrentamos um adversário que não tem tanto investimento quanto nós, mas vale lembrar que o adversário que vem aqui briga ali por calendário, luta por um calendário maior ao longo do ano. Então, é sempre muito difícil e os jogadores, quando faltou técnica, quando faltou mais assertividade no posicionamento tático, nós conseguimos compensar com muita garra, muita determinação, e é isso que a gente pede aos jogadores, para que efetivamente eles possam defender as cores do Operário, honrar a torcida, fazer com que a torcida se sinta representada dentro de campo e assim a gente possa ter essa união no estádio, perante torcida, equipe, para enfrentar qualquer adversidade e estar sempre mais próximo do resultado positivo. Então, valeu muito a estreia, a gente tem muita coisa para corrigir, investir muito em recuperação, porque nós já temos jogo na quinta-feira, de se valorizar os 3 pontos conquistados hoje, mas já com foco total na partida contra o Paraná na próxima quinta em Curitiba. Boa tarde, Bruno Pivete aqui na sua direita. Aqui, Leandro Andrade, da Rádio MZ do Esporte e Emoção. A gente sabe que é início de temporada e aos poucos nós vamos conhecendo um pouquinho do que é o teu estilo de jogo e o que você pretende implementar no Operário. Você teve no início do jogo o Jean Lucas fazendo ali uma ponta, meia, ele é um jogador de uma característica diferente. E depois, no segundo tempo, a gente viu um pouquinho do Neto Paraíba mais avançado também. Não sei se você concorda, e aí queria que você explicasse quais são as suas intenções com esses 2 jogadores. Se o Neto, a gente vai ver ele mais sendo um meia do que um volante. E também a opção do Jean Lucas. O torcedor gosta bastante do Felipe Claudino e viu até uma melhora do Operário depois dessa entrada. Então, queria só passar a entender um pouquinho mais o teu estilo de jogo com estas opções. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Você enxergou da maneira correta o que aconteceu na partida, na minha opinião, concordo contigo. No primeiro tempo, a intenção com o Jean é você oferecer ali um jogador que tenha as características de meia e que faça esse movimento de fora para dentro, para justamente pegar o pé direito ali por dentro. E aí a gente teria, no espaço entre linhas do adversário, nas costas dos volantes adversários, praticamente 2 jogadores com a característica de 10. Tanto o Bosquilha pelo lado direito, pegando o pé canhoto por dentro, podendo assim oferecer assistência, ter oportunidades de finalização, assim como o Jean do lado esquerdo. O que aconteceu no primeiro tempo? Muitos jogadores vieram buscar essa bola no pé e a gente ficou sem profundidade do lado esquerdo. Tanto é que as jogadas mais agudas que nós tivemos foi pelo lado direito. E aí no intervalo a gente fez uma correção para oferecer mais profundidade ali no corredor esquerdo, segurando o Jean mais na profundidade da linha. E quando ele vinha rodado, fazer essa ação, o Neto podia dar profundidade. Então, isso funcionou durante o início do segundo tempo. Vale ressaltar que no começo do jogo a gente teve boas ações nesse sentido, do Jean atraindo o lateral e o Neto entrando no espaço. Infelizmente, nós não fomos eficazes em aproveitar as primeiras oportunidades que nós tivemos no jogo. É muito difícil tecer comentários com aquilo perante aquilo que não aconteceu. Mas, assim, fazendo uma projeção, eu acredito que se nós tivéssemos feito o gol ali naquelas primeiras oportunidades que tivemos, o jogo se ofereceria de uma outra forma, e a gente conseguiria controlar e, quem sabe, criar mais oportunidades. Mas eu concordo contigo
que a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, quando vieram muitos jogadores buscar essa bola no pé, nós ficamos sem profundidade e não conseguimos criar grandes oportunidades, senão em bolas paradas, né? Eu gostei muito do volume ofensivo, mas faltou mais movimentos de ataque ao espaço. No segundo tempo, a gente conseguiu corrigir isso, até antes do Jean sair, ele faz uma grande jogada em profundidade pelo lado esquerdo, combinando com o Gabriel. Depois o Jean sai e a gente efetivamente coloca um extremo, que no caso o Felipe, né, pelo lado direito, e passamos o Cleiton pelo lado esquerdo, e isso fez com que a gente conseguisse fixar mais a última linha defensiva do adversário. Isso nos deu mais espaço para criar as oportunidades e foi assim que o gol saiu logo depois da entrada do Felipe, numa jogada excelente individual, né? Nós sabemos que os jogadores ainda não estão no ápice da forma física, e não poderia ser diferente, não fez ainda um mês que a gente deu o primeiro treino, e vale ressaltar que alguns jogadores apresentaram só no dia 26. Então, é claro que a gente sabe que nós precisamos evoluir, mas sabemos também contextualizar a nossa análise, porque estamos aqui no dia a dia. A tendência é de melhora, é de evolução, nós vamos ter muito trabalho pela frente para combinar a necessidade de recuperação com esses ajustes táticos que precisamos fazer, mas tenho certeza que os jogadores vão assimilar bem e para que a gente possa ser mais competitivo, criar mais oportunidades já a partir da próxima partida. Bruno Pivetti, boa tarde. Cícero Goitacazes, Rádio Lagoa Dourada. Na primeira resposta você falou a respeito de ajustes. Eu queria que você detalhasse mais, até partindo já de uma visão tua, de uma avaliação tua dessa estreia, agora oficial, o que mais necessita desse ajuste? Seria do meio para frente ali? Segue sendo esse problema na conclusão das jogadas? Segue sendo porque vem um problema da temporada passada. E ainda, uma segunda pergunta, como projeta esse jogo de quinta-feira contra o Paraná Clube? Parabéns pelo resultado, pela vitória na estreia, Pivetti. Obrigado, parabéns a todos que estão envolvidos no processo. São muitos os profissionais que fazem o dia a dia do Operário, profissionais de alto nível, e também salientar a importância do grupo, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de entraram muito bem e conseguiram contribuir para que a equipe conquistasse essa vitória. E realmente, assim como eu falei na questão anterior, no primeiro tempo, principalmente, faltou a gente ter mais profundidade e povoar mais o último terço do adversário, né? Acabou que muitas vezes o nosso centroavante, o Mingote, ficou isolado, não tinha muita aproximação, né, para que a gente pudesse fazer essas jogadas de maneira mais combinada no último terço. Faltou profundidade, principalmente do lado esquerdo, para que a gente pudesse ter mais jogadas de fundo com o Gabriel. Depois, no segundo tempo, a gente conseguiu ajustar e acredito que nós poderíamos ter criado mais oportunidades se simplificássemos mais a jogada, acelerássemos mais essa posse de bola. É algo que nós estamos trabalhando muito para ter uma velocidade de transmissão de bola entre os jogadores maior, entendeu? Às vezes a gente dá 1, 2, 3, 4 toques na bola, isso favorece o sistema defensivo do adversário, que consegue se acomodar rapidamente. Então nós precisamos evoluir e circular a bola de maneira mais rápida, mas vale salientar aqui também que, apesar de todos os pesares, o adversário teve somente 2 finalizações, né? O sistema defensivo funcionou muito bem, na minha visão, e muitas vezes nós conseguimos defender com bola, não oferecendo a posse de bola para o adversário, e uma equipe forte se faz pelo sistema defensivo. E quando eu falo sistema defensivo, eu não estou aqui fazendo menção ao goleiro, aos zagueiros, aos laterais. É o sistema como um todo, que começa lá do centroavante e termina no nosso goleiro. Então, o sistema defensivo foi eficiente. No momento da perda da posse de bola, a gente já conseguiu identificar a nossa identidade, que é reagir rápido, que é pressionar a bola e não deixar o adversário se organizar. E, eventualmente, se recuperamos a bola, a gente consegue ter espaço para entrar na última linha do adversário. Então também é um fator essa recuperação de bola que pode nos servir ofensivamente. Então é claro que cada vez mais os jogadores vão ganhando condicionamento, vão ganhando capacidade física, e essas ideias conseguem ser transferidas de uma maneira mais fácil para o campo de jogo. Boa noite, Pivetti. Dudu Guimarães, Rádio Clube. Parabéns pela primeira vitória sob o comando do Operário Ferroviário. A minha pergunta é sobre o Felipe Claudino, um jogador que é oriundo das categorias de base aqui do Operário,
Ano passado teve várias oportunidades como titular, né, com o Rafael Guanais. E hoje você acabou optando por ele no segundo tempo e ele acabou sendo o autor intelectual da jogada do lance do pênalti em cima do Vinícius Mingotti. A minha pergunta é em relação se você já está com uma pulga atrás da orelha em relação a esse jogador para colocar ele como titular já, quem sabe, na quinta-feira contra o Paraná lá em Curitiba. Pivete, boa noite. Boa noite, obrigado pela questão. O Felipe é um grande jogador e não só ele, como os demais que estão no nosso grupo, né? Hoje a gente teve a oportunidade de convocar o Isaac, convocar o Léo, tem os jogadores da Copa São Paulo que nós estamos monitorando e já mandar um abraço para o pessoal da Copa São Paulo que a gente está aqui na torcida, né? Nós temos jogo hoje, daqui a pouco vamos assistir, né? Para que a gente possa continuar esse monitoramento. Os jogadores trabalharam conosco antes de ir para São Paulo, então eu já conheço o grupo muito bem e eu fico muito feliz de ser um facilitador do grande trabalho que está sendo feito na base do Operário. Começar com o Bruno, né, que faz como ninguém, essa transição do departamento de base para o departamento profissional. Hoje nós temos um alinhamento metodológico, um alinhamento de modelo de jogo, coordenado pelo professor Gustavo. Então, isso tudo faz com que o jogador chegue mais bem preparado na categoria profissional para poder oferecer o retorno técnico que o Operário tanto espera e precisa. E eu me considero aqui somente um facilitador desse processo. Cada vez mais vai ser comum, né, enquanto eu estiver aqui, a gente utilizar esses jogadores da base. É claro que nós temos que ter calma, porque eu sou acostumado a trabalhar com jogadores mais jovens, já trabalhei muitos anos da minha carreira na base. Claro que eu sempre trabalhei mais no profissional do que na base, mas também trabalhei na base. E a tendência do jogador que sobe é a oscilar. Então, nem é muito ao céu e nem muito na palavra que eu não gosto nem de falar, porque a gente precisa manter um padrão de rendimento, um patamar, uma regularidade, porque a gente sabe que o mental, principalmente nesses jogadores ainda às vezes não é totalmente consolidado, não se tem uma maturidade, então é exaltar o aspecto positivo, mas continuar com o nível de exigência máximo para que os jogadores sempre tenham as reais condições de render bem quando tiverem oportunidade. Esse retorno técnico só vai ser oferecido se tiver ali todas as 4 vertentes de rendimento muito bem trabalhadas, que é o aspecto tático, o aspecto técnico, o aspecto físico e principalmente o aspecto mental. Então o Felipe fez uma grande apresentação e a conversa com ele vai ser que, quando ele tiver a próxima oportunidade, precisa ser ainda melhor. É assim o esporte de alto rendimento e é assim que a gente sempre busca ali tirar o jogador da zona de conforto para ele mirar sempre evolução, né? Em relação às ideias que nós vamos colocar em campo na próxima quinta-feira, é precoce ainda eu falar, eu preciso analisar como é que os jogadores sentiram a repercussão dessa partida em relação à próxima. Vamos estudar bem o Paraná. Eu assisti o jogo que eles fizeram ontem contra o Atlético, achei uma equipe muito competitiva, então nós precisamos do mais elevado nível para poder fazer um bom jogo e sermos competitivos para conquistar o resultado que a gente espera, né? E a gente busca, sabemos que não vai ser fácil, é uma equipe aguerrida e vamos preparar esse jogo da melhor maneira. Agora, hoje, saindo desse jogo, eu não consigo ainda adiantar para vocês alguma ideia em termos de titularidade para a próxima partida. Bruno aqui, Emanuel, Rádio CBN, Fornazário.com. Você falou da questão de ser um pouco mais incisivo e mais rápido na circulação das jogadas. Até seria um pouco da minha pergunta, mas quero ampliá-la no sentido de que a gente percebeu o Operário, e você até mesmo no campo, pedindo inversões rápidas, inversões por cima, algo que não era tão característico do ano passado. Queria que você falasse um pouco disso, se vai ser uma tônica também, e como explorar isso de uma forma eficiente para não correr riscos também de contra-ataque. E só emendando rapidamente, você falou do elenco enxuto na última coletiva, e o Operário perdeu 2 jogadores nesse momento que teriam condições de ser titulares, um por negociação, Vinícius Diniz, e o Rodrigo Rodrigues, tem o Fran Sérgio também. O Operário cogita algum tipo de investimento para repor essas situações, porque o campeonato é muito rápido a primeira fase, e o Rodrigo Rodrigues, acho que um estiramento, pode perder 6 jogos, por exemplo. Como é que está essa situação? Então, começando na sua última questão, a situação do Rodrigo Rodrigues vem evoluindo muito bem, né? Inicialmente aí tinha um prognóstico de 20 dias, mas eu acho que nós vamos conseguir antecipar.
Foi uma lesão que foge ao nosso controle, porque ele teve ali um estiramento do ligamento colateral medial, mas está evoluindo muito bem na academia, um lance isolado no último jogo treino, e a gente espera contar com ele o mais brevemente possível. O Fran Sérgio, felizmente, não foi uma lesão grave, então foi mais um edema muscular, e hoje em dia se considera edema como um grau 1, então 7 a 10 dias provavelmente ele já esteja à disposição, né? Claro que perde alguns jogos, mas felizmente no departamento médico atualmente nós não temos nenhum caso grave que vai significar muitos dias, né, de recuperação para esses jogadores. E em relação ao mercado a gente está sempre atento, né, mas a gente discute internamente as possibilidades até numa questão de estratégia de mercado, porque hoje em dia você vaza uma informação, o time não estava nem esperando determinado jogador, mas vai atrás perante a informação do rival, né? Então a gente trata com o máximo sigilo, estamos sempre atentos, temos um grupo enxuto, vale ressaltar que nós temos também os jogadores que vão chegar da Copa São Paulo, espero que o mais demorado possível, né, para que eles possam ter um sucesso lá na Copa São Paulo, estamos aqui na torcida. E em relação à questão das inversões, é algo que eu gosto muito, mas para mim o futebol passa por aquilo que eu concebo enquanto a minha vida. É o equilíbrio. Nem virada sendo feito o tempo inteiro, mas sendo feito na hora certa, no momento certo. E eu estimulo muito os jogadores a atrair o adversário com esse jogo combinado mais curto e deixar o homem livre do lado oposto para que ele tenha uma vantagem espacial, temporal, para que a gente possa progredir, né, explorando bem o lado oposto. É claro que na viagem da bola nós temos que ter a aproximação para que o jogador consiga fazer a segunda, a terceira ação. E essa bola, uma coisa que eu sempre peço para evitar qualquer possibilidade de contra-ataque para o adversário é que a gente, se for errar para mais, né? Claro que a gente quer acertar, mas coloca um pouquinho mais de força na bola, porque aí fica muito mais difícil do adversário interceptar e fazer o contra-ataque. Caso aconteça, nós temos a pressão pós-perda, a possibilidade da falta tática, a recomposição da equipe, e isso os jogadores, na minha opinião, demonstraram bem ao longo da partida de hoje, porque nós tivemos um volume significativo de posse, e aí não é aquela posse que toda hora voltava para o goleiro, né? É claro que no momento do aperto a gente usou o goleiro para criar uma superioridade numérica, mas eram situações mais esporádicas. Nós conseguimos dominar o campo do adversário, a gente contextualiza, sabemos que o adversário também veio numa proposta mais de bloco baixo, então isso facilitou, mas a posse, na minha visão, tem que ser no campo do adversário, é esse o nosso intuito. Se a gente está com muita posse ali na primeira fase de construção, é para atrair o adversário, para facilitar a nossa progressão para o campo dele, porque no final nós temos que ter objetividade para chegar o máximo de vezes possível no gol do adversário.